O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda a mais uma edição do Central Cine Brasil, episódio de número 220, em que eu, Paulo Júnior, converso com Murilo Salles, diretor de Uma Bahia, filme que chegou aos cinemas brasileiros neste mês de abril de 2024. Murilo Salles tem longa carreira no cinema, começou pela fotografia, tocou projetos como Tati a Garota, do Bruno Barreto, Lição de Amor, do Eduardo Escorel, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Sucesso, também do Bruno Barreto. Isso é primeira metade dos anos 70. E aí, seu primeiro longa vem em 78, Estas São as Armas, doc sobre o colonialismo português, feito lá em Moçambique. Dirigiu, entre outros, Todos os Corações do Mundo, filme oficial da Copa do Mundo de 94, fez mais recentemente O Fim e os Meios, também Passarinho lá de Nova York, enfim, mais de 5 décadas aí de contribuição ao cinema brasileiro, até chegar com Uma Bahia, filme que estreou no Doc Leipzig, na Alemanha, depois passou aqui pelo Festival do Rio e chega agora aos cinemas. Uma Bahia traz 8 histórias do entorno da Baía de Guanabara e, como diz a sinopse, essas histórias vão nos mostrar a região no que tem de mais bela e também no que ela oculta. O Murilo chama essas histórias de fábulas e elas vão passar por diversas situações ali, principalmente do trabalho nessa região. Por exemplo, olhar para os minérios de ferro, olhar para um catador de caranguejos, para um barbeiro e cabeleireiro, para um pedreiro, olhar para essas pessoas que trabalham ali naquela região, que compreende Maré, São Gonçalo, Ilha do Governador, Paquetá, Niterói, enfim, o entorno da Baía de Guanabara, um olhar do Murilo Salles para essa região. Vamos ouvir então o papo que eu tive com o Murilo Salles, depois a gente volta para falar um pouco mais do filme e também das últimas notícias do cinema brasileiro. Murilo, já agradecendo sua participação aqui no Central Cine Brasil, queria começar te ouvindo sobre a forma do filme. Quando que você se deu conta que o melhor jeito de registrar, de contar essas histórias, essas fábulas, como você chama, era nesse formato de observação, um formato de buscar uma densidade ali diante da rotina dessas pessoas, ao invés de intervir, de conversar ou de provocar situações? Excelente pergunta, Paulo, porque isso é uma questão que perpassa o filme, mas as pessoas ficam um pouco, não entendem muito, né? Porque eu tomei essa posição. Primeiro, eu acho que é toda uma questão de pensamento sobre a questão do documentário, né? Ele é, sim, observacional, né? Todo documentário é observacional, esse também é, mas ele tem uma diferença. Eu acho que quando você vai e você entra num espaço de pessoalidade que não é o seu, quer dizer, ali eu lidei com catadores de... Quer dizer, havia um desejo meu de fazer um filme sobre a periferia da Bahia, que eu achava que ia fazer esse contraste incrível daquela beleza com essa degradação, mas que é uma degradação histórica. Ela tem quase 600 anos, né? Ela tem uma coisa de ancestralidade. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, eu acho que quando você, diretor, chega, você já chega com um monte de ideia na cabeça, de pré-julgamento sobre como é que aquela pessoa, o que ela é. Tem uma questão de diferença, de lugar de fala, mesmo de contradição de classe, né? Em geral, os cineastas são formados, têm uma vida burguesa, entendeu? Diferentemente dessas pessoas. E uma vez eu fui a uma fala do João Moreira Salles, que é uma pessoa que eu estimo muito, mas não é meu parente sequer, infelizmente para mim. E ele dizia, porque ele tinha feito aquele filme sobre a mãe, que tinha dito que, da parte dele, ele só conseguiria fazer filmes
sobre ele, sobre a classe social dele. E eu não acho isso, eu acho isso exatamente se você vai carregado, né? Se você vai com a tua cabeça carregada do que você é, e aquilo é um pensamento exterior àquilo que está diante de você, é horrível. Mas qual foi o meu procedimento? Eu filmei. E é complicadíssimo, Paulo, você filmar do jeito que eu filmei, porque tem que ter procedimento, entendeu? Porque, por exemplo, na comunidade quilombola, daquela senhora que começa o filme, que eu escolhi começar o filme, ela colocando aquele dread, que era muito simbólico, né? Do simbolismo negro, né? Cultural negro, né? Então, cara, a gente ficou 6 meses indo todo dia lá, botando a câmera. No início era uma loucura, aquelas crianças brincavam, botavam o dedo na lente da câmera, era um horror. Os adultos também não sabiam se comportar diante daquela câmera, porque sabiam que estavam sendo filmados, entendeu? Então, foi assim, foi basicamente o primeiro mês a gente jogou tudo fora, entendeu? Porque você tem que criar essa naturalização do ato de filmar. Por isso que eu acho que você chegar e entrevistar, primeiro, aquela pessoa, hoje todo mundo, qualquer ser humano, o mais humilde, por ver televisão, sabe o que é audiovisual. Então, eles também se utilizam, eles também querem mostrar coisas que eles não são, entendeu? E que eles imaginam ser o que seria o audiovisual, o que seria a imagem. Então, por isso que isso já vem de 2 experiências anteriores, de 2 documentários que eu fiz, um sobre um cineasta maranhense, o Cícero Filho. Eu quero que as pessoas, quando olhem pro cartaz, elas sintam, através do olhar dela, o que significa o filme. Você é de onde? São Brás dos Macacos. Onde fica isso, senhora? Que o nome é muito engraçado. Aí tu me pede, posso essa mão? Vai de novo. Vai, tem que me pedir para ler minha mão. Meus passos seguem no caminho que eu tracei. E um outro sobre um episódio de um DJ, entendeu? Na periferia de Brasília. E ambos foi também isso, entendeu? Muito difícil de chegar. Nem precisava. Eu chegava com a câmera, ele já começava a falar. Ele construiu. E o filme foi a construção da ficcionalidade que ele fez sobre o documentário que eu estava fazendo sobre ele. Ele fakeava, e eu usei esse fakeamento para fakear o filme, entendeu? Então o espectador só no fim é revelado que talvez aquele filme seja um grande fake. Mas numa Bahia, não. Numa Bahia, não. Ele é um registro. Eu acho que eu consegui o máximo desse procedimento e acho que isso comprova também que tem uma coisa muito importante, maior do que a fala, que é a imagem. Não é à toa que o Flaherty, um dos primeiros documentários icônicos da história do documentário, é Nanook e o Esquimó. E naquela época eles não gravavam fala por nada não, é porque não tinha gravador, não tinha, o som era mudo, né? Era o cinema silencioso, é uma música, né? Música e letreiros. E Eisenstein, nossa, fez isso, Dziga Vertov construiu uma obra inteira no cinema mudo. O Eisenstein ainda fez filme falado. Ivan Terrível 2 tem falado. Mas, Outubro, Greve, todos os grandes filmes do Eisenstein, Potemkin, são filmes mudos, que não tem fala. E tem pensamento pra caramba. E a gente esquece, entendeu? E a gente esquece disso. Então, o procedimento de linguagem foi esse. Olhar sem julgar. Eu filmei e montei 1 hora sobre cada um desses personagens. De 1 hora montada. Era um filme, era um documentário clássico. Aí eu disse, caramba, isso não dá, porque eram 7h40. E aí que eu fui nessa coisa de concentração poética na imagem, achando que a imagem ela traz linguagem, ela traz pensamento. E o filme tem uma fotografia muito impactante. Imagino que na hora de enxugar isso, de buscar essa síntese poética de cada personagem, claro, você como fotógrafo também
teve um olhar muito, né, o seu olhar de querer compor esses quadros também de uma forma muito poética, muito elegante. E aí eu te pergunto sobre essa beleza de fato, porque não é o Rio de Janeiro do cartão postal, obviamente, mas também não é um filme que vai para uma estética mais suja, mais caótica. Pelo contrário, mesmo quando a gente está em situações de lugares apertados, ou quando a gente está em planos fechados, por exemplo, de alguém fazendo algum trabalho ali no seu dia a dia, quadros muito bonitos. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa coisa do fotógrafo buscando. O filme ele é muito bonito, de fato, plano por plano, muito bem pensado. É isso, você encerrou muito bem, ele é bem pensado. Porque também teve isso. Eu fui em duas camadas. Eu primeiro montei uma história de cada um desses personagens e você falou muito bem. Eu fiz uma primeira montagem de 1 hora, né, de cada um, 1 hora, um pouco diferente um de outro, mas basicamente o todo, as 8 fábulas, que não eram fábulas, eram documentários aí, e eu tive essa chance de ter a Eva 1 ano e nós dois ali, entendeu, enxugando, vendo plano por plano, entendeu, o que fazer. Eu, naturalmente, eu tenho uma aproximação muito grande com imagem. A minha mãe era professora de História da Arte, né? E eu convivi com isso e, de certa forma, isso me influenciou muito a fotografar, porque ela comprou uma câmera, porque ela precisava, naquela época não tinha material para expor para os alunos os grandes quadros da história, né, da pintura. E ela era amiga de uma livraria, da dona da livraria, Dona Vânia, da livraria Leonardo da Vinci, no centro da cidade, que tinha muitos livros importados. E a Dona Vânia emprestava os livros sobre Rembrandt, sobre Vermeer, e eu ia ali e ia fotografando aquelas imagens dos livros para minha mãe expor nas salas de aula com coisa de slide, né? Então eu tenho essa ligação com imagem muito forte, com artes plásticas muito forte. Aliás, o filme dialoga com artes plásticas muito fortemente, entendeu? É um filme que tem a ver. Aí eu me exponho, entendeu? Pela escolha da imagem e do modo que eu opero. Entendeu? Ali tem eu pra caramba. E é isso que você falou. Tem nessa coisa de uma naturalidade minha, entendeu? Com a questão da imagem. Eu tenho muito fácil esse link direto com imagem, com lente, com luz, com cor, com tudo. E isso pode-se ver nos filmes que eu fotografei, nos longas-metragens que eu fotografei. Enfim, o que eu queria dizer é que, de certa forma, essa coisa, o que eu não queria é exatamente esse clichê de que filme sobre miséria tem que ser miserável, tem que escancarar a miséria, Eu acho que há beleza em tudo. A minha tentativa, ali, por exemplo, ninguém entende um pouquinho a dramaturgia do episódio dos quilombola. Para mim, aquilo é um elogio a eles, que eles vivem na rua, entendeu? E é incrível, porque eles são socialistas, eles saem, as 2 mulheres saem, trabalham a noite inteira, naquela noite, cada uma recebeu R$100, elas saíram no dia seguinte de manhã, elas acordam, vão no supermercado, compraram e fizeram aquela feijoada. Cada dia, alguém daquela comunidade vai, trabalha e provê comida para a comunidade e as comilanças são na rua. O outro lá, o pescador, que vai pescar no meio da Baía de Guanabara de noite, que é o Dodói, que é aquele rapaz que tem um chapeuzinho que tem uma forma, né, muito engraçada, que me lembrava um personagem do romantismo alemão. Essas pessoas, até teve um rapaz que me perguntou: poxa, essas pessoas, você faz filme para essas pessoas, eu disse, eu acho que elas são felizes e elas têm o dever de ser felizes,
porque elas são conectadas com a cultura delas, entendeu? Elas têm essa possibilidade. Eu não estou fazendo uma ode à miséria aqui, pelo amor de Deus. Não estou fazendo uma ode à miséria. Mas eu estou dizendo que existe sim felicidade ali, entendeu? Existe sim, entendeu? E a gente tem que ter esse olhar respeitoso, entendeu? É um olhar respeitoso, na verdade. Agora, tem outros episódios, por exemplo, do avião. Aquele cara não é um miserável, ele mora na Ilha do Governador, numa casa de 3 andares. Só que ele era um modelista, ele é louco por avião, e ele montou aquele hidroavião. Então, a perspectiva ali, mas ele monta de uma forma porque ele queria montar com detritos da Bahia. Então, na verdade, o personagem é a mão dele, né? Ele aparece inteiro lá no fim, botando a asa do avião, mas o personagem é a mão dele. E diante dessas suas respostas, é um tipo de filme que, claro, a gente conversando aqui vai inaugurando outras camadas, porque não é um filme em que tudo está dito, é um filme nesse mergulho mesmo, desse registro, dessas imagens, como você tem falado. E aí eu te pergunto, então, amarrando um pouco essa conversa, que reflexões que você pretende levar ao público? Não sei, talvez pretende não é a melhor palavra, mas que reflexões você gostaria de receber, de ter como retorno, de imaginar que uma pessoa que sentou para assistir Uma Bahia teve, inaugurou, se alertou, ganhou um novo olhar sobre algum assunto? Muito boa a sua pergunta. Primeiro, eu tenho uma intenção, eu tenho até uma tese que você monta, depois você vê o que precisa tirar. Aí isso daqui é redundante, então tira. Quando você tira um plano e ele faz falta na narrativa, é que ele tem que estar no filme. Então eu vou tirando tudo até... Então, isso eu quero dizer que o filme tem uma narrativa minha, tem uma construção de pensamento ali. Mas eu já aprendi também, né, que isso também é uma coisa muito ditatorial que foi nos colocada na época do cinema de autor, né? O autor é Deus, ele é um cara iluminado, inteligente, ele faz aquilo, e quanto mais indecifrável, melhor é o autor. Eu não acho isso. Eu acho que quanto melhor é o escritor, melhor você flui na narrativa dele. Sim, tem escritores que têm uma forma de narrar complexa e é a contribuição que ele traz. Mas ele tem que aí mesmo escrever muito bem para você embarcar poeticamente, e linguagem flui, né? Ela flui, eu acho isso. Então, na verdade, eu quero dizer um monte de coisa com esse filme, mas não interessa, entendeu? O que interessa é o que cada um vai fruir, entendeu? E quem sou eu para ditar, entendeu? Tudo que eu quero dizer está ali, entendeu? Tem uma melancolia com um momento histórico, entendeu? O filme eu dato, né? Eu começo com a luta do impeachment do Temer e termina antes, né? Termina com o dia que a Dilma foi deposta, né? Ali, que é aquele cara que faz o mergulho lá dos crustáceos na ponte Rio-Niterói, né? Dos moluscos. Ele vai para casa e ele assiste televisão todo dia e ele liga e está terminando a sessão do impeachment da Dilma. E aquilo aconteceu. Eu vi, eu registrei depois. No dia eu estava com ele e aquilo aconteceu. A gente voltou e eu assisti o final do impeachment naquele quarto com ele. Depois a gente simulou a cena num outro dia. Então aquilo ali... Ele sai às 4h30 da manhã, 5 horas, e volta às 2 da tarde. É uma maluquice, quase 12 horas, entendeu? É muito tempo. Como também o cara do Caranguejo, a gente saía às 4 horas da manhã, voltava às 4 horas da tarde. Esse era 12 horas mesmo, carregando aquela tonelagem de peso nos ombros. Enfim, só para encerrar, eu quero te dizer isso. Eu não tenho... o meu olhar... Nem à toa que eu chamo o filme de Uma Bahia, não é Bahia de Guanabara. O filme inicialmente surgiu no edital Prancini como Bahia de Guanabara,
Mas não é. É uma Bahia, é a minha visão. É uma visão minha, entendeu? Tá ali. Agora, sábado, eu vi o filme com todos esses personagens e suas famílias e suas crianças. E foi sensacional, porque é uma terceira viagem. E é impressionante, porque eu sou muito mimético e eu pego um pouco o olhar deles olhando aquele filme, entendeu? E o riso deles. E quando, por exemplo, foi uma grande parte das pessoas da comunidade quilombola. E quando a Ilka, né, que é aquele personagem que faz, que é a principal lá, que é a chefe da comunidade, ela, né, ela faz aquele dread, as crianças berravam, urravam, riam, entendeu? Foi lindo. É isso, cara. Essas pessoas não são sujeitos do cinema. Quer dizer, tem filmes incríveis que dão um trato maravilhoso sobre gente da pobreza, da questão da desigualdade, do racismo, etc. e tal. O Coutinho faz um filme incrível, né, com Cabra, né, e com o Edifício Master, que é no oposto. E você pergunta, o que eu quero com isso? Eu quero isso. Eu quero destruir esse mito do documentário brasileiro que precisa de fala, que tudo é entrevista, que tudo é fala e que só se fala pela fala. Não, a fala cada vez está mais desgastada, porque quando você diz eu te amo, esse significado significa milhões de coisas para cada uma das pessoas que está escutando eu te amo. Legal demais. Murilo, te agradeço. Queria só uma última fala sua de forma mais panorâmica a respeito da sua carreira, te ouvir um pouco como que Uma Bahia chega na sua filmografia. A partir disso, eu queria saber como que anda a sua produção, seus projetos, se você se considera que está conseguindo produzir as coisas, vê muita dificuldade nesse momento, enfim, o que a gente pode esperar também de outros lançamentos? Eu sou um sortudo, sabia? Porque eu ali no finzinho do governo da Dilma, alguma coisa me dizia que o Brasil estava caminhando por um caminho. 2013 foi muito maluco, né? Porque no primeiro momento a esquerda achou que estava dominando e tomou um coice da direita, né? Os movimentos né, que surgiram dentro do 2013 foram muito mais fortificando a direita do que a esquerda, pelo contrário, né? Então, eu ali entrei no máximo, porque todos os meus filmes são de editais, eu entrei no máximo de edital que eu podia, né? Eu já tinha entrado nesse de Uma Bahia, aí eu ganhei esse edital, e logo mais tarde eu ganhei um sobre um documentário também, um filme experimental sobre Mário de Andrade, né, e o Turista Aprendiz. E aí eu entrei com ficção meu, a vida de cada um, né, que dialoga um pouquinho com Fins e os Meios. Eu fiquei muito triste com Os Fins e os Meios. Era um filme que eu gostava muito, apesar de porque eu não lancei, eu arremessei. Ninguém sabia que o filme estava em cartaz. Um pouco agora também, como Uma Bahia, né? A gente anda arremessando os filmes, entendeu? De uma forma horrível, me deprime muito isso. Não tenho a maior dúvida. Morar em Brasília, trabalhar para o senador, fazer marketing político. Eu acho que se você criar um ambiente seguro, ele fala. Deixa o homem trabalhar de novo, mudar o futuro pra gente crescer. Eu vou fazer coisas que eu não sei fazer. Então não faz. Mas enfim, eu tenho um filme novo chamado Mário de Andrade, o Turista Aprendiz, que é uma ficção, que é fruto de um edital de experimentação de linguagem. E ao oposto, porque o Mário de Andrade é um mito, né? É um mito paulista, pelo menos. Ele é um mito da USP, né? E um mito brasileiro. Ele escreveu um dos maiores livros da história da literatura mundial. Isso é a minha homenagem a ele, ao Macunaíma. Eu acho que o Macunaíma, se fosse em inglês, ele teria, entendeu,
estatuto de um livro do Joyce, entendeu? Do Ulisses, sei lá, não do Finnegan's Wake, mas quase, né? Porque precisou se fazer um tratado, né, de tradução do que significava cada personagem, cada termo usado pelo Mário. Mas, enfim, o filme do Mário, ao oposto do Uma Bahia, ele tem um grau enorme de experimentação, mas no oposto eu fiz uma ode à escritura, à fala, à palavra, né? E depois eu também ganhei esse edital, que eu já filmei, o meu filmezinho A Vida de Cada Um, com o querido Caco Ciocler. Está incrível, Bianca Copparato, está incrível ela no filme, Caco também, que é a história de um PM e sua família, e esse PM que mora ali na Tijuca, Andaraí, migrando para a milícia. O filme se passa em 1990 até 2016. Um filme que se passa durante 26 anos. E eu estou montando. Esperamos em breve. Morello, valeu demais. Não posso deixar de dizer que Todos os Corações do Mundo é ainda o maior registro de um evento de futebol feito no cinema. 30 anos depois, com toda a tecnologia, com as trocentas câmeras, com todos os acessos, com tudo que evoluiu o futebol na televisão, uma produção desse porte ainda não conseguiu chegar perto disso, e é um barato que o maior filme, o melhor filme de uma Copa do Mundo tenha sido uma produção assinada por um brasileiro. E feita por brasileiros. Eu levei todo mundo brasileiro. Cara, eu vi agora no Netflix o filme sobre o Manchester City, né, do Guardiola. Cara, que horrível filme. Superficial. Que bobajada. Que isso? Não tem conflito. Imagina, ali 11 jogadores, deve ter um conflito entre eles. Eu adoraria fazer outro filme, porque são personagens míticos. O jogador de futebol hoje, ele não é um ser humano, entendeu? Gabigol. Ele é aquele cara tá fudido. Ele pegou aquele personagem, ele tem que ir naquele personagem. Adriano. Não é o Adriano, é o Adriano mítico, entendeu? O Neymar, um pobre coitado que virou uma ficção dele mesmo, do pai dele, né? E ninguém faz filme sobre isso, cara. E não tem financiamento. Agora, é claro que se eu chegar pro Neymar e dizer eu quero fazer um filme de você como ficção do seu pai, não sei se ele vai gostar. Eu diria que, infelizmente, ele não vai nem te receber para essa conversa, viu? Eu também acho, Paulo. Cara, eu já ofereci vários projetos. Agora, tem uma máfia que domina o esporte no Brasil, uma máfia jornalística que não tem o menor interesse que um cineasta chegue de fora, entendeu? Já fui brecado por figuras poderosas, com projetos bacanas. Enfim, é difícil. Eu adoraria, porque eu adoro futebol, cara. Eu vejo quase todo dia da minha vida. Hoje em dia eu vejo mais futebol do que cinema, porque eu gosto de ver cinema no cinema. Eu estou morando no meio do mato, né? Então é complicado para mim. Quem sabe, algum momento a gente faz uma conversa só sobre Todos os Corações do Mundo. Acho que ele é um filme que sempre vale revisitar, até porque as produções contemporâneas, eu também como um apaixonado por futebol, como alguém que gosta de pesquisar esse assunto do futebol no audiovisual, as produções contemporâneas patinam muito para registrar o futebol, né? E acho que ali ainda é uma referência gigantesca. Morello, valeu demais pelo papo, boa jornada aí com Uma Bahia, esperamos que alcance o maior número de pessoas possível, que as pessoas mergulhem também nesse retrato, nesse olhar que você trouxe. 375 espectadores, mas bons espectadores, o que interessa é isso. Cara, hoje é cruel, cara, isso, Paulo. Mas enfim, vamos nessa. A Alemanha vai em frente. O verão americano impõe a cadência da partida. Economia de gestos, economia de suor. A Bulgária não chega a ser um rival temível,
a não ser na figura mítica de Stoichkov, uma das mais fulgurantes estrelas do Barcelona e do futebol europeu. A galeria de craques é ocupada por nomes alemães: Voller, Klinsmann, Matthaus. Comentei no fim da entrevista sobre Todos os Corações do Mundo. Teria uma série de trabalhos do Murilo para trazer aqui. Ele, por exemplo, recebeu o prêmio de melhor fotografia no Festival de Brasília por Cabaré Mineiro, filme de 80. Ele também foi premiado em Gramado, já nesse século, por Nome Próprio, filme de 2008. Foi também melhor diretor, ainda em Gramado, por Faca de Dois Gumes, de 89, e por Como Nascem os Anjos, de 96. Enfim, é uma filmografia muito grande, muito rica e que agora chega com Uma Bahia. Acho que a conversa deu conta de mostrar qual que é o tom do filme. É um filme que é bastante denso, dentro de quase 1h50 ali de longa-metragem. Tudo bem que são 8 histórias, então você não fica tanto tempo com cada história, mas eu acho que ele busca nessa densidade, nesse mergulho a essa região, uma atenção nossa para esses personagens que ele encontrou. Como a gente conversou, tem uma forma muito impactante, tem um olhar muito claro para a fotografia e para a forma com que ele vai se aproximar dessas pessoas, e também muito silencioso, né? Porque não está sendo baseado pelas conversas. Para mim, o mais interessante do filme é conhecer de fato a região, ter um olhar sobre essa região, lugares que a maioria deles ali eu não conhecia por essa ótica, ainda que eu entenda quem, porventura, sinta falta de um posicionamento mais direto do filme em relação ao que ele está abordando, né? Porque o filme não vai nos contar, como ficou claro aí na conversa com o Murilo, quais são as intenções, qual que é o olhar, o que está acontecendo nesse lugar. Ele vai apostar muito mais nesse retrato de imagem, de fato, e dessas situações cotidianas desses personagens ali nas regiões da Baía de Guanabara. Tem um contexto histórico que aí eu acho que pode ser interessante, né, para quem for atrás depois de assistir o filme. Uma relação, por exemplo, que parte, né, isso está nos materiais de divulgação do filme, lá da chegada de portugueses, né, traz, por exemplo, que em janeiro de 1502, ao chegar na Baía de Guanabara, o Américo Vespúcio escreveu nas suas cartas sobre o Novo Mundo, né, que se o paraíso na Terra está em algum lugar, não deve estar muito longe de onde me encontro. Aí ele vai trazer também a relação dos povos indígenas originários com a Baía de Guanabara, né, as aldeias que habitavam aquele ambiente. Então, acho que tem esse interesse de ressignificar a Bahia, de certa forma, de trazer a Bahia para um debate atual, de trazer para um público de hoje um pouco dessa transformação do espaço e da sociedade, ainda que isso dependa de um mergulho do público, de fato, de um interesse do público em entrar nesse olhar, em ser também essa testemunha de vidas comuns ali naquele espaço. Dá um giro por algumas notícias. A gente falou na última semana que eram 2 filmes brasileiros em Cannes, Motel Destino, do Karim Ainus, e Baby, do Marcelo Caetano, e agora já são 5, A Queda do Céu, longa de Eric Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, e os curtas A Menina e o Pote, da Valentina Homem, e Amarela, do André Hayato Saito. O evento acontece na segunda metade de maio, a gente vai acompanhando por aqui, claro, e além desses 5 brasileiros, vale o destaque para Lula, filme do Oliver Stone, que acompanhou o hoje presidente do Brasil de sua prisão até as eleições. Esse documentário também vai estrear no Festival Francês. Falando em estreia, chegou aos cinemas no dia 18 de abril o filme Sem Coração, da Nara Normandi e do Tião, que vai ser tema do nosso próximo programa por aqui. E nessa semana, 25 de abril, estão chegando Aumenta Que é Rock and Roll, do Tomás Portela, que se passa com a história da Rádio Fluminense, a Rádio Maldita, Vidro Fumê, do Pedro Varela, uma ficção que tem uma estrangeira sofrendo um sequestro no Rio de Janeiro, e Dorival Caymmi, um homem de afetos, da Daniela Breutmann, outro que chega logo mais por aqui no Central Cine Brasil, doc sobre o grande Dorival Caymmi.
Por fim, registrar que o Cinefute acontece por esses dias, de 25 a 30 de abril aqui no Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de ser convidado para mediar algumas conversas após as sessões noturnas, então fica o convite para conferir lá a programação na página do festival, 14ª edição desta mostra, que é o grande encontro do cinema com o futebol aqui no país. Vale dar uma olhada na programação do Cinefute e nos vemos por lá nas sessões. Central Cine Brasil chega toda semana em seu tocador de podcasts, uma produção da Central 3, e eu te convido a acompanhar nossa página no Instagram, Central Cine Brasil. Até semana que vem, tchau!